Que o café é uma bebida apreciada por milhões de pessoas em todo o mundo, isso já sabemos. Ele nos acompanha no café da manhã, numa roda de amigos, ajuda a esquentar em dias frios, sendo presente em diversos momentos de nossas vidas, além de ter uma história rica e fascinante. Mas e aí? Você sabe a origem do café? Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais da sua história e de como se tornou uma das bebidas mais amadas do mundo. Seja bem-vindo ao canal e acompanhe conosco. O cafeeiro é um arbusto da família Rubeaceae, do gênero Coffea, onde se colhe o café, uma fruta que tem origem na Etiópia, descoberta no século IX. Reza a lenda que Caldi, um pastor de cabras, notou que elas ficavam mais enérgicas depois de comer os frutos desse arbusto. Resolveu então experimentar, descobrindo assim o seu efeito estimulante. Essa descoberta e seus efeitos se espalharam e muitos monges da região começaram a fazer infusão do fruto para resistir ao sono enquanto oravam. Parece também que algumas tribos africanas já faziam o uso do café desde a antiguidade, moendo seus grãos e fazendo passas para alimentar seus animais, dando mais força também aos seus guerreiros quando iam caçar. A principal culpada dessas reações é a trimetilxantina, conhecida como cafeína, que acelera o metabolismo, é termogênico e auxilia na performance física. Essa descoberta se espalhou por várias partes da África e eventualmente para a Península Arábica, onde o café se tornou a bebida mais popular do século XV na região. Apesar de ter os seus primeiros registros na Etiópia, o café chegou na Europa depois de uma forte propagação na Arábia Saudita, pois lá o cultivo do grão teve uma importância econômica muito forte e durante muito tempo foi mantido em segredo pelos árabes que acreditavam nas suas habilidades milagrosas. O café foi ganhando cada vez mais adeptos e sua fama se espalhou rapidamente, atravessando o Mediterrâneo e chegando à Europa durante a segunda metade do século XVII, uma época do Barroco e das monarquias absolutas, onde o comércio internacional enriquecia a burguesia. Período este, inclusive, que surgiram na Europa outras duas bebidas quentes, o chocolate e o chá. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, comente sugestões para fazermos mais vídeos assim. Sua participação é muito importante. Uma curiosidade é que na época o café era vendido somente por vendedores de limonada e acreditava-se muito que o café possuía propriedades medicinais. O seu sabor peculiar, um tanto quanto rústico, foi conquistando cada vez mais apreciadores, como escritores, artistas e pensadores da época. Sua expansão se deu praticamente por todo o continente e em 1720 foi fundado o Café Florian em Veneza, na Itália, reconhecido como a primeira cafeteria da Europa, pois na Arábia existiam as Cavencanes, locais onde podia passar a tarde conversando, ouvindo música, tomando café. Estas sim consideradas as primeiras cafeterias do mundo. O Café Florian já recebeu figuras importantes como Nietzsche, Andy Arrow e Charles Chaplin. Nos séculos que seguiram, as cafeterias se tornaram importantes locais de encontro, onde as pessoas vinham para socializar, discutir política e conduzir os seus negócios. O cultivo do café também se espalhou pelo mundo. Países como Brasil, Colômbia, Vietnã, Jamaica e Indonésia se tornaram grandes produtores de café. Com a expansão do Novo Mundo, sabe-se que os holandeses levaram mudas de cafeeiro para suas colônias e, junto aos portugueses e franceses, trouxeram café para a América, chegando ao Brasil pelo norte, vindo das Guianas e Suriname. Estima-se que isso foi lá pelo ano de 1727. Porém, seu cultivo na região norte não encontrou condições favoráveis climáticas para se desenvolver, sendo assim melhor desenvolvido nas regiões sudeste e sul do país.
Pausa para uma pequena receita de café. O café cremoso. 2 xícaras de chá de açúcar, 50 gramas de café solúvel, 1 xícara de chá com água bem quente. Misture o açúcar com o café solúvel e acrescente água quente, batendo na batedeira por mais ou menos uns 15 minutos. Depois é só guardar num pote com tampa e levar ao congelador. Quando for consumir, aqueça bem o leite e coloque 2 colheres do creme por cima. Fica delicioso. Voltando à expansão do café, após tentativas frustradas do cultivo no norte, lá pelo ano de 1781, algumas mudas foram plantadas no estado do Rio de Janeiro, iniciando um dos ciclos mais promissores e econômicos na história do país, surgindo praticamente após o fim do ciclo da mineração do ouro em Minas Gerais, promovendo o progresso do Império e das primeiras repúblicas, penetrando pelo Vale do Rio Paraíba e utilizando o trabalho escravo como principal mão de obra. Uma mancha nessa história tão importante do país. Os lotes de cafezais, que já dominavam a paisagem fluminense, chegou a São Paulo e, a partir de 1880, passou a ser o principal produtor nacional naquela época. Essa marcha foi extremamente importante para o desenvolvimento do país, fazendo fortunas e criando cidades como Resende e Volta Redonda da parte fluminense, São José dos Campos, Taubaté, Cruzeiro da parte paulista e mais outros 36 municípios, impulsionando assim a industrialização e as construções de ferrovias. No fim do século XIX, o Brasil já dominava o mercado cafeeiro mundial. É importante dizer que o café também desempenha um papel muito importante na diversidade étnica do país, pois com o fim da escravidão, muitos europeus, principalmente os italianos, migraram ao Brasil em busca de trabalho e melhores condições de vida. O cultivo continuou se expandindo para o norte do Paraná e ao sul de Minas Gerais. Com tanta abundância, houve uma superprodução que incentivou o governo de São Paulo a estabelecer impostos para os produtores, e em 1906 surgiu o Convênio de Taubaté, que era um acordo entre os 3 estados produtores de café para garantir um preço mínimo ao principal produto da economia brasileira naquela época. Nas décadas seguintes, a valorização do café tornou-se permanente. Porém, houve uma crise em 1929, causada pela quebra da Bolsa de Nova York. Muitos estoques foram queimados para os preços subirem, elitizando o nosso precioso produto. Foram queimados aproximadamente 72 milhões de sacas. Esses acontecimentos deram um novo restart ao ciclo do café, com pequenos produtores até então. Houve uma estabilização do mercado, mais incentivo do governo e a cafeicultura voltou a crescer, sendo praticada por outros estados também, Bahia, Rondônia e Goiás. Com esse mercado promissor e a exportação do café, muitas empresas surgiram e contribuíram para o crescimento econômico do país, onde se tornou um produto de exportação. Hoje, o café é uma indústria global, vale bilhões de dólares, com milhões de pessoas empregadas no cultivo, torrefação e fabricação de café. Mas além do seu significado econômico e cultural, o café continua sendo um prazer simples, onde pessoas de esferas sociais diversas vivem e podem desfrutar do seu sabor. Então, a próxima vez que você tomar um gole de café, lembre-se dessa rica história e a jornada que ele levou para chegar até a sua xícara, comprovando realmente ser uma das bebidas mais populares do mundo. E se essa informação agregou conhecimento e valor a você, curta e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Obrigado, até a próxima!